Sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Michele, eu sou a amarelinha desse 40º CBTD 2025, nesta sala. Estamos no primeiro andar, piso 1, sala 9, atividade P321. O case finalista do Prêmio Destaque Gestão de Pessoas, Unicocamar. E o case é referente ao conhecimento corporativo para todos, Cocamar Cooperativa Agroindustrial. E aqui nós vamos apresentar agora a Natália Campos e a Regina Márcia, moderadora, que serão as responsáveis pela palestra. Sejam todas bem-vindas. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui para moderar, então, a atividade com a Natália. Eu sou lá da região de Londrina, pé vermelho também, né? E já fiz muito trabalho ali pela Cocamar, pelas cooperativas do Paraná. Hoje eu estou em Curitiba. Mas vou deixar a palavra para a Natália, para ela apresentar mais ou menos, de uma forma bem sucinta, não é? Como que foi o projeto, o trabalho tão interessante, né? Que está no top 8, que ela vai falar, então, sobre a Unicocamar, conhecimentos corporativos para todos. É bem interessante a proposta, né? O pessoal da plataforma está aqui, inclusive. E espero que vocês se inspirem, então, no trabalho da Cocamar, para, quem sabe, levar lá para a empresa de vocês. O ano passado eu fui bem pé quente. A atividade que eu coordenei ficou em primeiro lugar, que foi o trabalho da Vivo. Vamos torcer aí os dedinhos para, quem sabe, a Cocamar também está lá recebendo o prêmio. Mas só de estar entre os 8 já é vencedora. Tá? Nós tivemos mais de 100 cases, quase 200 cases inscritos, e eu participei da avaliação dos trabalhos. Trabalhos muito bons, de nível muito bons. Então, parabéns já, Natália e Cocamar e todo o pessoal das cooperativas. E, por ser do Paraná, parabéns em dose dupla aí. Tá? Então, Natália, você tem aí em torno de 25 minutos, mais ou menos, para expor o trabalho, e aí eu vou abrir para perguntas. Então, se vocês puderem as dúvidas, deixarem anotadinho, para depois a gente fazer um bate-bola aqui com ela. Tá bom? Muito obrigada, Regina. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Estou muito orgulhosa de estar aqui podendo representar a Cocamar, podendo representar uma cooperativa, a única cooperativa entre os 8 prêmios. Eu vi aqui, eu conheço o Jackson, não sei se tem mais alguém que é de cooperativa que está aqui também é de cooperativa, as meninas. Então, vocês que convivem ali no meio sabem o quanto o desenvolvimento é importante para a cooperativa, o quanto está ali dentro dos pilares do cooperativismo. Então, a gente poder estar no CBTD, no congresso, no maior congresso da América Latina, falando sobre a temática, é realmente de ficarmos muito felizes. Eu comentei com a Regina que a gente escreveu despretensiosamente para receber um feedback ali. Eu falei, vou escrever porque a gente está tendo um trabalho muito intenso aqui. E aí, no final das contas, receber aquele e-mail de vocês está entre os 8. Então, me faz muito feliz poder estar aqui diante de vocês. Muito obrigada pela presença. Então, vou apresentar o case da Unicocamar, conhecimento corporativo para todos. Como diz o Giuseppe, nosso parceiro da plataforma, democratização de conhecimento, que era o que a gente queria realmente atingir ali. Eu sou a Natália, sou gerente de desenvolvimento humano e comportamental ali dentro da cooperativa. Eu sou, de formação, engenheira de produção e mestranda, se Deus quiser, logo acaba, e especialista ali em educação corporativa. Eu estou na Cocamar há 6 anos, então atuando ali desde sempre dentro do departamento de gestão de pessoas, podendo contribuir com a parte de treinamento e desenvolvimento, seja ele síncrono ou assíncrono. Primeiro, vou falar um pouquinho da Cocamar para vocês. Então, como eu disse, é uma cooperativa com sede em Maringá, no Paraná, pé vermelho ali. Nós estamos distribuídos hoje em 5 estados, então Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. São 116 unidades distribuídas em 90 municípios. Então, a nossa capilaridade é muito grande. Então, por isso, o desafio ali do atingimento da realmente democratização desse conhecimento para todos os colaboradores.
Hoje, são mais de 20 mil cooperados atendidos pela cooperativa, e o grupo que trabalha em prol desses cooperados é em torno de 3.800 colaboradores, sendo uma base de 1.700 trabalhando nas unidades operacionais, de recebimento mesmo ali do grão, né, da soja, do milho, do trigo, e o restante distribuído nas nossas plantas industriais. Então, a gente operacionaliza aquele produto que a gente recebe, e também na área administrativa, que é onde eu faço parte ali. Agora sim, falando um pouco da plataforma. Eu acho que eu vou do seu lado, Regina, que está melhor. Não, fica tranquilo. Pode ficar? Então, vou falar um pouquinho de qual foi o objetivo com a construção aqui do case. A gente queria muito responder essa pergunta. Como manter os padrões de processo, atendimento e gestão, garantindo a gestão do conhecimento gerado na cooperativa, com todos os desafios que a gente tinha ali impostos, de tamanho, conforme eu disse. Nós somos uma equipe de T&D bem enxuta, então, uma equipe ali formada por mim como gestora, mais 3 analistas abaixo para atender tudo isso. Então, a gente precisava garantir que esse conhecimento chegasse, perpetuasse tudo relativo a isso dentro da cooperativa. Foi onde, então, como todo projeto, toda solução dentro das empresas, a gente precisou realizar um diagnóstico para poder chegar até a solução. Lá em 2022, a Cocamar fez uma consultoria muito grande, finalizou, na verdade, que abrangeu todos os negócios da cooperativa, não foi só gestão de pessoas. Então, tinham frentes nessa consultoria para alavancar negócios, vendas, tinham frentes para alavancar a questão de cooperativismo e tinha a nossa frente para alavancar algumas demandas do gestão de pessoas, principalmente quando a gente diz respeito à questão de treinamento e desenvolvimento. Nesse diagnóstico, alguns desafios foram levantados. Então, treinamentos presenciais e online ao vivo era o que predominava ali na Cocamar. Então, acho que isso é a realidade de muitas empresas até antes da pandemia e no pós-pandemia que a gente acabou fazendo essa migração de forma mais efetiva. Nós tínhamos limitação de agenda para conseguir fazer esses treinamentos com o nosso público, porque a realidade da cooperativa do agro depende do tempo, do clima. A gente trabalha com safra, então, vez é safra de soja, vez é safra de milho, vez é período de campanha de vendas. Então, quando que você faz o treinamento para esse público? É bem desafiador. Dificuldade de padronização da informação. Então, a gente precisava que essa informação chegasse ali nos 5 cantos que a cooperativa está distribuída, mas era muito complicado garantir que essa informação chegasse do mesmo modo. E desafios de alcance, devido à distância ali. Então, hoje, para vocês terem uma noção, falando em relação a Maringá, a gente tem uma unidade em Água Boa, que é no Mato Grosso, que você chega de avião até 700 quilômetros longe da unidade, e depois você tem que ir para a unidade. Então, é bem desafiador nesse contexto. Em 2023, a gente veio com a solução, então. Na verdade, ali já responde que nós contratamos uma plataforma, mas foi realizado todo um diagnóstico para definir se contrataríamos uma plataforma, desenvolveríamos internamente, qual que seria o meio ali da solução. O que a gente sabia era que a gente precisava de um espaço central e de fácil acesso ali para todo mundo, trilhas obrigatórias e complementares. Quando eu falo de trilha obrigatória, voltado para temáticas corporativas ou por cargo especificamente. Múltiplos recursos de capacitação. Como vocês que trabalham com T&D sabem, nem todo mundo aprende do mesmo modo, então a gente precisava disseminar vídeo, texto, áudio. Como que eu chego essa informação ali para o meu colaborador? E gestão do conhecimento, de modo que o conhecimento gerado permaneça dentro da Cocamar. Acho que não tem nada mais desafiador quando a gente fala de conhecimento do que você ter aquela pessoa-chave que sabe sobre aquilo, a pessoa sai e leva a informação com ela, até você formar tudo aquilo de novo. É muito complicado, então foi onde a gente pensou nisso também. Então, uma vez tendo feito a consultoria, definimos a contratação da plataforma, chegamos ao lançamento da solução ali em 2024, que é o que eu vou apresentar para vocês detalhadamente agora. Então, falando da plataforma de treinamento, primeiramente. Não escolhemos do nada. Nós tivemos todo um checklist de necessidade para escolher a plataforma. Então, a gente queria múltiplo recurso de capacitação, vincular o conteúdo ali direto ao colaborador, seja por conta do cargo dele, do ofício, do local que ele estava atuando. Controlar a validação desse conteúdo que a gente disponibilizava. Então, como eu garanto o que está sendo passado para o meu colaborador?
construção das trilhas, as avaliações de aprendizado, de reação, emitir certificado para esse pessoal, ter um fórum de dúvidas centralizado, então, realmente conseguir disseminar ali no local correto onde que essa pessoa poderia tirar dúvidas sobre as capacitações, e toda a questão de gestão de indicadores. Progestão de pessoas para a área de treinamento, que é um formato de gestão, de modo que os gestores das nossas unidades conseguissem gerenciar esses indicadores também, porque a gestão não é só do gestão de pessoas, dessa responsabilidade, e geração de indicadores a partir disso para a gente poder trabalhar. Nós conversamos, acho que com umas 14 plataformas, fora a ideia nossa interna ali de desenvolvimento. A gente fechou com a Enable, eles estão aqui, nossos parceiros estão com o stand ali. Muito obrigada. Foi realmente... Eu defendo muito que, hoje no mercado, principalmente quando você fala a nível de CBTD, não tem plataforma boa ou ruim. Tem a plataforma que atende melhor a realidade da sua empresa. No nosso caso, baseado nesse checklist, a Enable atendia, está aí com a gente desde então. Por que a plataforma? A gente identificou nela a criação de conteúdo fácil, então, com uma equipe enxuta, eu precisava alcançar isso. Então, eu consigo criar elementos de conteúdo diferente, eu consigo unificar formatos no mesmo treinamento, garantir a inclusão de interatividade nesses treinamentos. Então, ali na plataforma, se num vídeo eu quero colocar perguntas a cada minuto, eu coloco. Se eu quero colocar um link de fora para a pessoa acessar, eu coloco. Ou que esse link abra dentro da própria plataforma, eu também consigo colocar. Coloco avaliação de reação, pode ser personalizada, pode ser da plataforma, enfim. Uma série de fatores ali que se fazem necessários para a gente. Distribuição aos alunos. Então, o case vai focar na apresentação da ideia do gravado, mas também tem a possibilidade de usarmos para registros de treinamento presencial e o online ao vivo ali. E a questão do monitoramento de desempenho, então, relatório de gerenciamento personalizável, que também é um desafio quando você fala de plataforma de mercado, porque, às vezes, nem sempre traz a informação que você precisa. Então, o mais próximo do personalizável que a gente precisava, a gente encontrou ali junto com a Enable. Então, definido, foi onde criamos, então, a Unicocamar. Unicocamar é o nome dado, é o nome que os nossos colaboradores conhecem, que está ali por trás de todo o desenvolvimento dessa plataforma, nossa identidade visual, realmente o nosso atingimento ali a partir da nossa universidade corporativa. Unicocamar, lá na Cocamar, não é um termo novo. A gente usa esse termo há bastante tempo já para a definição de tudo aquilo que provém principalmente de desenvolvimento comportamental, ali partindo do gestão de pessoas. Então, nossas academias de liderança é dentro da Unicocamar, de aprimoramento de performance, enfim, tudo voltado ali, nossos cursos técnicos. A plataforma foi um braço a mais, e onde a gente teve a oportunidade de trabalhar nossa identidade visual, realmente interiorizar essa cultura ali na cooperativa. O que queríamos, então? Desenvolver as competências básicas do nosso colaborador, então, de modo que eu tivesse uma base ali de temáticas corporativas, então, vou desenvolver um código de ética e conduta da cooperativa, vou desenvolver sobre cooperativismo, sobre LGPD, sobre o processo principal da área que ele trabalha. Desenvolvimento de carreira, então, de modo que esse colaborador conseguisse progredir a partir das capacitações que ele venha a ter, é muito valorizado na Cocamar e no cooperativismo em si a questão do desenvolvimento, então, a gente conta muito com isso. Gestão do conhecimento, como eu já disse para vocês, e disseminação da cultura organizacional e valores. Então, principalmente quando a gente fala dessa questão da distância das unidades, a gente está hoje em regiões que não tem o cooperativismo tão forte. Então, a gente tem que se esforçar muito mais do que, por exemplo, lá na região de Maringá, que tem um monte de cooperativa. É muito diferente de você atuar numa região que não tem tantas cooperativas, e é um modelo de trabalho diferente, que precisa ter essa disseminação. Então, foi onde a gente contou aqui. Aqui é a interface, para vocês conhecerem um pouco da nossa plataforma, como ficou a cara da Cocamar, realmente, como que o nosso colaborador acessa ali no dia a dia. A foto de cima é a página inicial, então, ela é 100% personalizável. Eu citei aqui para vocês o nome da plataforma, Enable, mas se você perguntar para o colaborador da Cocamar, pouquíssimos sabem o nome da plataforma, mas isso é um motivo de orgulho para a gente, porque a gente queria realmente um local que ele conseguisse identificar quem que é a Unicocamar. Então, o site que ele acessa é unicocamar.com.br. E tudo que ele vê é isso aqui, não tem logo em lugar nenhum. Então, isso também era muito importante ali para nós.
A segunda parte é a parte da página inicial. Meu papel é de instrutora dentro da plataforma. Então, eu não estou inscrita em muita atividade, mas eu estou instruindo em 159. Mas, fora isso, os colaboradores ficam bem distribuídos ali na dash deles, os certificados, como que está funcionando ali a realidade deles. Mas quem conduziria toda essa construção em uma realidade de T&D enxuto? Como eu disse, 3 analistas e eu na gestão para, de forma resumida, identificar as necessidades, mapear os conteúdos, gerar esses materiais e disponibilizar esses materiais de forma volumosa, porque se eu tivesse uma demanda que eu pudesse fazer 1, 2 por mês, beleza, mas não era o que queriam de mim. Queriam muito conteúdo para muitos cargos ao mesmo tempo ali, de forma que a gente atingisse e resolvesse, né, esse desafio muito rapidamente. Foi onde a gente não trabalhou sozinhos. Então, o trabalho hoje é relativo à gestão de pessoas em parceria com o que a gente chama de multiplicadores do conhecimento. Um time hoje de quase 50 colaboradores que ajudam na construção, muito mais do que ajudam, que constroem realmente ali junto com o time de T&D, tudo que vai ser disponibilizado dentro da plataforma. Então, hoje, eu tenho 3 analistas e esses 45, 50 multiplicadores dividido em responsabilidade com elas. Então, elas formam 3 times de desenvolvimento ali dessas capacitações. O gestão de pessoas é a área responsável pela gestão, suporte, instrução e acompanhamento de todo o processo de construção, desenvolvimento e disponibilização das capacitações na plataforma de treinamento. Então, o que fizemos? Todo um rol de como capacitar esses multiplicadores, um enxoval de materiais padrões para que pudesse facilitar a construção para eles. A gente tem um estúdio de gravação lá na Cocamar, que é da área de comunicação. A gente migrou uma parte do estúdio para focar na Unicocamar, com identidade visual da Unicocamar, para que a gente pudesse usar o nosso recurso interno, então realmente ter uma questão de custo-benefício ali nesse desenvolvimento. Então, tudo isso gestão de pessoas faz. E aí eu tenho a figura do multiplicador do conhecimento, que é o colaborador do respectivo departamento responsável por representar os treinamentos corporativos necessários a serem desenvolvidos e compartilhados. Quem que é o multiplicador? Um analista ou um especialista do jurídico, do contábil, do financeiro, do gestão de pessoas, da comunicação, de todas as áreas corporativas da Cocamar. Então, ali na corporativa, na administração central, nós somos em torno de 450 colaboradores, N departamentos. Então, eu tenho um multiplicador dentro desses departamentos para disseminar o conteúdo para as nossas unidades operacionais. Então, se o meu colaborador precisa saber alguma diretriz, o meu gestor de orçamento, é um multiplicador lá do financeiro, junto com a gestão de pessoas, que desenvolve esse conteúdo para imputar na plataforma, para poder chegar nesse colaborador lá na ponta. Então, foi o modo que a gente conseguiu alavancar, e o que eu digo que é a principal parte desse case, que tornou-se um sucesso lá para nós, que foi realmente conseguir impulsionar com o auxílio desses multiplicadores. Aqui é uma foto representando eles em uma das capacitações. Então, não tem como ser multiplicador sem estar capacitado para ser um. Então, a gente investiu em treinamentos presenciais para eles, sim, treinamentos online, acompanhamento das analistas de treinamento. Então, nem estão todos aqui nessa foto, tem novos, tem alguns que já saíram, porque a gente também faz isso. É o gestor que indica, normalmente aquele colaborador que tem mais interface com a atividade, mas acontece essa rotatividade também, pouca, mas acontece. E é lógico, eles também não ficaram sem uma capacitação dentro da própria plataforma, então todo multiplicador também tem que cumprir a trilha dele ali dentro da plataforma para poder ser liberado como multiplicador, onde ele aprende qual que é o papel dele como multiplicador, onde ele aprende quais ferramentas ele pode utilizar, onde ele sabe ali o que ele pode contar para construir, onde que está o material que ele precisa para construir aquele treinamento, como que ele reserva o estúdio, que momento que ele grava, como que tem que ser os vídeos. Tudo isso, então, ali voltado realmente para a gente ter uma atuação de sucesso dessa pessoa dentro da plataforma. E aí, tudo isso para atingir o quê? Um alto nível de aprendizagem e de trilha de desenvolvimento, que era o que a gente queria junto com a plataforma. Então, lá na Cocamar, a gente usa muito essa definição da trilha. A representação da trilha de desenvolvimento, por meio de fluxo, remete ao conceito de progressão e evolução. Dessa forma, a cada etapa, o colaborador acumula conhecimentos e adquire expertise por meio das capacitações.
A gente divide em que formato, então? Primeiro, a certificação na função. Então, a pessoa sentou na cadeira que ela vai trabalhar. O que ela precisa saber? Eu tenho isso desenhado hoje dentro da plataforma. Aquilo que é corporativo. Então, quais as temáticas que são importantes para todo mundo que entra na Cocamar passar por aquilo. E é lógico, aqui está sempre evoluindo, gente. A gente está avançando muito com as temáticas voltadas para a integração dentro da plataforma e afins. E aí eu tenho a certificação na função específica do colaborador, que hoje o nosso foco estão nos nossos cargos das unidades operacionais, em torno ali de 14 cargos. Agrônomo, gerente de unidade, balconista, consultor técnico de vendas, então a nossa realidade ali do agro, né, o técnico agrícola, o veterinário, enfim. Esses são os cargos principais, tem para vários outros, mas esses especificamente têm uma trilha já maior elaborada hoje, pensando que a gente lançou em 2024. Tenho etapas já de consolidação do conhecimento, então depois que passou pela primeira fase, a continuidade, ou atualizações, se um treinamento precisa passar ali por determinada atualização de conteúdo, para a gente pensar sempre no movimento de carreira desse colaborador. Então, como que ele sai de onde ele está, onde ele quer chegar. E nesse ponto, a gente dissemina a plataforma, tem as trilhas construídas sim, só que o treinamento do agrônomo está disponível ali numa ferramenta da plataforma que a gente chama de catálogo, que não está obrigatório para um balconista, para um auxiliar administrativo, por exemplo, mas se ele é um colaborador que está se formando em agronomia e quer acessar esses treinamentos que estão disponíveis na trilha do agrônomo, ele vai lá e ele se auto-inscreve, já consegue adiantar todo esse conhecimento. São pouquíssimos conhecimentos que a gente tem que são restritos, a grande maioria estão dentro do catálogo, então qualquer colaborador, se tiver interesse de saber, eu, por exemplo, a Camila, que é analista da minha área, está aqui, a gente adora o treinamento de gestão de fazendas, eu sei gerir uma fazenda com aquele treinamento maravilhoso, porque eu tive curiosidade ali de assistir, mas ele é voltado para o agrônomo especificamente. E o que a gente conseguiu com essa trilha? Múltiplas temáticas, então hoje na plataforma eu tenho treinamento comercial, administrativo, de planejamento, de gestão, de inovação, de qualidade, voltado especificamente para o agronegócio. Então, você vai encontrar desde como mexer no orçamento, gerir uma fazenda, fazer um yellow belt ou um white belt, está em tudo ali na plataforma nesse contexto, e a gente está avançando cada vez mais. Falo que a principal temática que a gente quer avançar aqui dentro, até para apresentar para vocês também o lado de desafio, é a parte comportamental, que é uma temática mais sensível de ser trabalhada com multiplicador, então a gente está procurando consultores para realmente construir isso e colocar ali dentro para a gente, porque nada impede, apesar da gente ter os multiplicadores, da gente contratar pessoas também. Então, eu também tenho menos, mas eu também tenho alguns treinamentos contratados, colocados ali na plataforma, porque ela permite. Todos os níveis de cargo estão envolvidos, então hoje todos os cargos da Cocamar têm acesso à plataforma, seja ele através do computador ou acessando do próprio celular ali pelo aplicativo. Então, a gente não tem essa limitação. E acesso contínuo e personalizado, como eu falei para vocês. Personalizado, quando eu falo em relação ao cargo dele ou dele mesmo poder se inscrever ali. Acesso offline, se ele acessar pelo celular, ele também consegue acessar. A gente tem tudo isso muito disponível ali na palma da mão do nosso colaborador. E onde a gente chegou até o momento com tudo isso? Os números que eu vou trazer aqui já são atualizados, então estão um pouco maiores do que o que estavam realmente ali dentro do case. Mas hoje a gente tem mais de 120 capacitações disponibilizadas dentro da plataforma. Deve ter em torno de umas 30 em desenvolvimento hoje. São mais de 40 mil conclusões de treinamento, então quando a gente pensa no multiplicar o número de colaboradores pela quantidade de treinamentos ali que eles fizeram, 94% é o nível de desempenho dos nossos colaboradores ali nas avaliações que a gente coloca. É muito importante para a Cocamar essa avaliação. Então, a gente faz ali, consegue realmente monitorar onde a gente tem que atuar mais ou menos, mas a média está altíssima. E hoje eu tenho 59% dos colaboradores ativos dentro da plataforma. Por que esse número? Lembra lá no primeiro slide que eu mostrei que tem 1.700 colaboradores nas unidades? As unidades operacionais, eu já atingi 89% dos colaboradores, porque foi o principal foco nosso nesse primeiro ano de construção da plataforma, mas eu ainda tenho o desafio de alavancar mais, principalmente para as nossas áreas industriais. Então, entendo que agora, a gente focando nesses cargos, vai ter esse avanço. Eles fazem os corporativos, mas eles esperam aquilo para o cargo dele. E ali na administrativa também ter esse avanço junto com as áreas.
era isto, brevemente apresentando para vocês um pouco do case da Unicocamar. Coloquei o link para avaliação, não vale ali para o top 5, mas é muito importante para a gente saber o que vocês acharam e até para poderem deixar comentários ali, sugestões, e que a gente possa auxiliar vocês em algum outro ponto. Eu vou chamar a Regina agora para me auxiliar na condução junto com vocês, esclarecer possíveis dúvidas, vou sentar aqui para conversar com ela. Muito obrigada. Podemos sentar, Natália. Agora a gente vai abrir, então, para perguntas. A Mi vai nos auxiliar ali, buscando. Então, quem tiver alguma questão para debater aqui com a Natália, a gente está à disposição. Já temos 2 inscritos ali. Aí, depois, se as perguntas não esgotarem, eu quero fazer uma também. Por favor, diga o seu nome, de onde você veio. Sou o Cadu, eu sou responsável por educação corporativa globalmente na Minerva Foods, que é também no agronegócio. Então, parabéns pelo case. Acho que num país como o nosso, onde a educação não é prioridade, o desafio é sempre muito grande, ainda mais num público de uma classe social um pouco mais baixa, talvez, é a nossa realidade no agro, né? A nossa também. Eu queria ouvir de você como que, e é muito boa a adesão, 60%, né, praticamente, como é que foi o plano de engajamento dessas pessoas, né? Essas pessoas são pessoas que normalmente vêm de um ensino onde elas não são incentivadas a estudar, né? Acabam indo para alguns trabalhos talvez mais manuais, né? Então, eu queria, se você pudesse compartilhar como que foi isso, como que vocês engajaram essas pessoas para chegar num número tão bom aí de 60% de adesão. E parabéns, Natália, muito bom. Obrigada. Eu acho que aqui a gente tem 2 principais pontos. A gente contou, primeiro, que a plataforma de treinamento em si, agora falando de ferramenta, era algo muito pedido pelos nossos colaboradores, dentro das nossas pesquisas de engajamento, dentro das nossas pesquisas de área, mesmo os nossos colaboradores de nível de instrução um pouco mais baixo, mais operacionais, que a gente ainda tem. Hoje menos, mas a gente ainda tem sim. Então, quando veio a plataforma, tal qual quando vem algum outro benefício dentro da cooperativa, falo que é uma questão muito cultural do pessoal já buscar, lógico, algumas áreas de forma mais efetiva, outras áreas de forma que a gente tem que trabalhar um pouco mais cuidadosamente ali. A gente desenvolveu uma série de peças de comunicação, além da gestão do treinamento e desenvolvimento. Eu faço a gestão do endomarketing também, então acredito que isso traz como vantagem para dentro da minha gestão, porque eu consigo fazer esse trabalho conjunto. Tem a área de marketing e comunicação na Cocamar, mas eu cuido da parte do marketing para colaboradores em si. E lá na Cocamar, principalmente na parte de unidades, a gente tem um programa que chama Programa de Qualidade Cocamar, onde existem avaliações de gestão, avaliação de processo, avaliação de uma série de fatores que os nossos gestores já estão muito aculturados a levar isso ali para as respectivas equipes, porque eles apresentam o desempenho deles não só em relação a monetário, eles apresentam o retorno deles junto com as unidades em relação à gestão também. Então, eles são avaliados, são acompanhados se eles fazem os feedbacks das avaliações de desempenho, se eles treinam os colaboradores, como que eles estão contratando, como que eles estão integrando. Então, esse fator também foi muito positivo para a gente de já estar enraizado, porque quando foi implementado, a gente só aumentou a responsabilidade do gestor lá da ponta. Então, eu tenho que contar muito com o gestor da ponta, não é um trabalho só meu como gerente de desenvolvimento, para ele poder colocar esse colaborador ali. Então, assim, zera todos os desafios, consigo que todos acessem de forma 100% fácil, apesar da plataforma ser extremamente intuitiva? Não. Então, estou sempre compartilhando, a Stephanie, a gerente de conta ali, eu falei, Sté, eu estou com um público que é muito simples, por mais que a plataforma seja intuitiva, eu preciso de uma próxima solução. Então, vou jogando sugestões para eles e traga ali para mim como que eu posso alavancar isso, e ela vem trazendo, a gente vai trabalhando também. Então, entendo que foi um trabalho de formiguinha, mas essa questão do aculturamento é o que mais trouxe de vantagem desse engajamento. O fato deles não serem avaliados e acompanhados só em resultado financeiro, mas também em resultado de gestão. Temos mais uma aqui? Meu nome é Tani, eu sou da Comigo, né, lá do Goiás, cooperativa de produção também.
Fiquei muito feliz em ver aqui o teu case, né, de sucesso. Nós passamos pelo mesmo desafio em 2021, implementamos uma plataforma. Anotei muita coisa aqui, se você me permitir, depois quero teu contato. Com certeza, eu adoro Bench. E assim, eu fiz duas questões aqui, mas você fica à vontade, tá? Se achar muita coisa. Eu fiquei com curiosidade de saber como foi a implantação de vocês. Como é que vocês fizeram essa mobilização de lançamento, né? Que foi uma das coisas que a gente fez e que engajou muito. Aí eu queria saber como vocês fizeram esse lançamento da plataforma, né? Como é que foi isso? Nós também somos 3.800 colaboradores, né? Então, e a outra... 120 cursos, né, quando tu coloca ali, são customizados, 100% de vocês, com esses 50, né, multiplicadores, ou vocês têm parcerias com outros, né, e tem cursos aleatórios, né, tipo de gestão, de liderança, que vocês também usam parcerias com outras instituições. E a última, esses 3 analistas que você tem, só para a universidade corporativa ou entra também os treinamentos obrigatórios e outras coisas mais? Essa dá vontade de passar o microfone para a Camila Desculpa, responder. tá? Muita pergunta. Se eu esquecer uma das 3, você me volta. Mas primeiro falando da questão do engajamento do lançamento. Primeiro, vou voltar lá do comecinho, a defesa da contratação. Então, como eu disse, eu conversei com um monte de plataforma. E a nossa diretoria lá é assim, né? Traz os dados que a gente conversa. Então, montei uma planilha gigantesca com todo esse checklist e pontuando todas as plataformas e o que cada uma atendia, qual que era o valor de cada uma, como que eu conseguiria atingir isso. Passei pela diretoria, então teve toda uma apresentação, primeiro de engajamento para a diretoria da Cocamar, diretoria e superintendências ali, né? Presidência, vice-presidência e superintendência, de entender a necessidade. Foi muito questionado sobre como a gente trabalharia, que daí já até emenda com a questão do multiplicador. Na época, eu lembro que até para apresentar, eu fui para o mercado entender quanto custaria se fosse para eu comprar treinamentos prontos de prateleira ou mandar fazer. E é caro, a gente sabe, é uma solução muito importante em determinadas temáticas, mas é algo caro para você chegar nesse volume. Então, tudo isso foi apresentado. Aí a gente começou por fases. Então, lá tem as reuniões gerenciais. Eu fui apresentando nas reuniões gerenciais, fazendo os lançamentos. Então, fiz lançamento para executivo e gerentes corporativos. Na reunião, gigante ali, tudo antes, passando para ele cronograma, como que ia ser disseminado, que eles já podiam avisar as equipes que ia ter essa plataforma, instigando isso mesmo, porque, como eu disse, estava na pesquisa de engajamento, para o colaborador já esperar aquilo. Aí, depois disso, a gente segmentou as apresentações. Então, fiz uma apresentação completamente para a parte administrativa, qual que seria a realidade deles ali, e uma apresentação para a parte das nossas unidades operacionais, qual seria a situação ali para eles. Por que separado? Porque são realidades separadas. A gente tem que trazer todo mundo para o mesmo foco, a mesma missão da cooperativa, só que eu precisava falar a língua da unidade para ele entender por que para ele é importante a plataforma e a língua da administração, das fábricas, por que para ela é importante a plataforma. Então, no momento de lançamento, foi isso, contando mais uma vez muito com gestores. Hoje, a gente faz comunicações de todos os treinamentos, a gente usa muito a nosso favor as notificações da própria plataforma sobre o que está saindo de curso novo. A gente criou um boletim mensal que traz ali qual que é o ranking dos colaboradores dentro da plataforma, como que está isso. A gente quer migrar agora e utilizar, inclusive já tem, mas a gente ainda não está utilizando a ferramenta de gamificação da plataforma, de troca ali de brindes para eles, avançar para essa parte. Mas, num ponto inicial, foi esse o engajamento que a gente teve. Eu lembro da terceira, mas não lembro da segunda pergunta. Os 120 cursos. Desses 120, eu acho que no máximo, Camila me ajuda, mas eu acho que no máximo uns 12, 15 é contratado de fora. O restante é tudo interno. Esses multiplicadores, por que esse número? Tem área que tem mais de um. Porque você fala assim, mas aí dá 2 por cada. Não necessariamente. Tem multiplicador ali que tem bastante treinamento, porque a área é muito grande e já tem mais de uma pessoa. Só que o que começou a acontecer? E daí isso foi orgânico e eu achei muito legal. A gente usa o Teams lá. Aí tem a área de centro de serviços compartilhados, que faz a parte de nota fiscal e afins. O pessoal atende telefone o dia inteiro para responder dúvidas simples.
gravaram treinamento, colocaram na plataforma, colocaram status no Teams de todo mundo da equipe. Antes de fazer a sua pergunta, acesse o treinamento. Isso, e daí uma área foi fazendo isso, a gente foi falando para as outras áreas, se você abre até hoje o chat com alguém do jurídico tem, porque eles têm ali os processos principais. Por que eu falo muito de processo? Que é a principal via da plataforma. Onde a gente vai para contratar fora? E a parte de gestão, mas ainda assim tem muita temática nossa. Então, por exemplo, tem a carinha da Camila ali falando de gestão de desempenho para colaborador e para gestor, porque daí até respondendo sua terceira pergunta, não, elas não cuidam só da plataforma, elas cuidam de tudo, de treinamento e desenvolvimento, então por isso que se torna ainda mais desafiador. Então, se é de cooperativa, tem uma analista 100% voltada ali para o Sescope, aí a Camila cuida dos processos de gestão, uma analista cuidando das partes das academias, do desenvolvimento, e a Unicocamar com as 3, porque a gente entende que é uma dimensão muito grande. Ok, temos mais uma pergunta ali? Nós Bom temos dia. 9 minutos, quase 10, então vamos administrar. Só para eu me localizar, quem mais que vai fazer perguntas além? Então, temos mais 3. Então, você tem 3 minutinhos para cada uma aí. Tá bom, obrigada. Eu acho que vão ser 6, porque eu tenho 3 perguntas. Brincadeira, mas é breve. Meu nome é Raquel, eu estou coordenadora de desenvolvimento e performance de um grupo de metalurgia e siderurgia, que hoje eu fico sediada no Ceará, mas estamos também no Pará. E no meio à era da tecnologia, do conhecimento, a gente tem uma dificuldade muito grande com o ferramental, né? Nós temos hoje cerca de 3 ferramentas dentro da área de treinamento, e aí não se esgotam, várias planilhas de Excel em paralelo. E aí eu queria estender a pergunta primeiro sobre a ferramenta, né? Se hoje vocês têm algo nessa ferramenta de vocês para controle de treinamentos normativos e obrigatórios, porque nós também temos o nosso LMS, mas a gente tem em paralelo uma empresa que faz a lista de presença, outra que faz o controle das NRs e de demais procedimentos. E aí, puxando um pouquinho da pergunta aqui do colega, que foi na questão do engajamento do público-alvo, eu queria entender como é que vocês conduzem o engajamento dos multiplicadores, porque nós também temos um programa de multiplicadores, é bem bacana, porém é muito desafiante, porque eles são voluntários, eles não é um multiplicador por área. Nós fizemos a inscrição, fizemos um preparatório e, periodicamente, a gente também capacita essas pessoas para que elas estejam sempre ali oxigenadas, se movimentando na nossa proposta, no que a gente acredita de desenvolvimento. Só que eles precisam equilibrar isso com a rotina. Então, a gente demanda algum treinamento, e às vezes leva 6, 8 meses. A gente contrata uma empresa para ajudar nessa criação, nessa cocriação, e mesmo assim a gente tem treinamento engavetado há quase 1 ano, porque a gente não consegue dar vazão, né? Se eu tenho a minha meta no final do mês e eu tenho um treinamento para entregar, lógico que eu preciso primeiro bater a minha meta, né? Então, entender se vocês fazem algum tipo de incentivo ou trabalho nesse aspecto. E o terceiro, gente, eu fiquei curiosa, porque quando você colocou a questão que os gestores são avaliados, né, pelos feedbacks que eles colocam, pelos PDIs que eles fazem, vocês utilizam também algum ferramental para isso? É alguma ferramenta de pulse? Fiquei aqui, né, com o coração aqui querendo saber. Certo. Obrigada, viu? Bela, Natália. Primeiro, sobre normas regulamentadoras, a gente começou um piloto agora. Até levei a Stephanie para apresentar para todo o time de gestão ocupacional, porque, no nosso caso, lá na Cocamar, tem um braço específico para treinamentos de segurança. Então, a gente começou um piloto agora para poder fazer todo o registro. A plataforma tem todo o escopo de auditoria, escopo de validação, de assinaturas e afins. A gente validou isso primeiro para poder começar o piloto. Então, a gente ainda não tem, mas, se tudo der certo, vamos migrar as regulamentadoras aqui também. Não necessariamente gravadas, mas de modo que a gente faça todo o registro nela para poder unificar. Hoje, o registro da regulamentadora é num portal interno da cooperativa. Do engajamento dos multiplicadores, vou correr só um pouquinho para ver se eu consigo responder ele também. Dos engajamentos dos multiplicadores, as meninas fazem reunião quinzenal com todos os multiplicadores que elas são responsáveis. Então, por área ali, né, no caso. Eu tenho também esse desafio com alguns, mas hoje a minoria do pessoal engavetar treinamento.
Então, tem temática ali que eu tenho, sim, que ficar pegando no pé para sair, senão não sai. Mas, num geral, o pessoal acompanha bem. Então, a gente tem toda uma planilha compartilhada ali que traz todas as reuniões com esses multiplicadores, como que está esse desenvolvimento, em que fase que está. Se for necessário, a gente dá o suporte para a edição dos vídeos, a gente dá o suporte para a questão da utilização dentro do estúdio, toda a construção do material, né? Até para a gravação, se a pessoa for tímida, a gente entra, se for o caso, não tem problema. Então, esses os meios que a gente usa para engajar. O desafio acontece, mas eu vou falar para você que eu acho que eu tenho desafio nos 10%, 15% desses multiplicadores. A maioria, se ele tem a demanda, ele coloca. E agora a gente está começando um processo inverso, da gente demandar para eles determinadas temáticas. Então, não só o conhecimento da própria área, mas preciso que a sua área fale sobre isso, preciso que a sua área fale sobre isso. Tá? Próxima pergunta. Eu Acho que está aqui comigo, né? Acho que eu não respondi a última, né? Da liderança. É a área de auditoria interna que faz o processo de qualidade Cocamar, não somos nós. Então, todos os processos que eles são avaliados, comercial, gestão e afins, é feito ali dentro. Em específico, sobre feedbacks e PDIs, a gente usa uma plataforma à parte, a gente usa a Smart Leader. Beleza? Próxima, então, Bom para dar dia. tempo de responder Bom todo dia. mundo, vamos ser bem rapidinhos na pergunta. Não, na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu sou a Cláudia, do sistema, Cláudia Moreno, lá do Sistema OCB Nacional, tá? Então, não poderia deixar de vir Muito aqui obrigada pela prestigiar presença. vocês, né? Pelo amor de Deus, muito bacana, dar os parabéns, né? Eu sou responsável pela Capacita Cop lá no Nacional, então sei bem o drama, né, de quem passa para colocar uma plataforma, para desenvolver. E um recado aqui, estou vendo que tem cooperativas, a Comigo está aqui com a gente também. A Capacita Coop, né, vem como um complemento para vocês. Eu sei que muitas já conhecem, já usam, né? E a gente fica sempre à disposição. Quer levar link lá para dentro do ambiente de vocês, para linkar, A para gente botar está nas trilhas? tentando. Eu sei que está Comigo tentando. a gente já está conversando. Tá? Então, colocar à disposição. Lógico, a gente faz via... vocês fazem via o CEPAR, né? O pessoal da Comigo faz via o Sescop de Goiás, mas também me coloco à disposição, se quiserem conversar, porque a plataforma é de vocês, né? Então, a gente faz para as cooperativas, para usar. Tá? Então, só queria dar os parabéns para vocês e registrar. Tá Muito obrigada pela Obrigada. presença. Tinha mais uma pessoa que tinha erguido a mão, quem é? Aí a nossa última questão, então. Aí quem tiver mais alguma coisa a esclarecer com a Natália, ela vai ficar aqui depois do... Vou. Depois que a gente não vou para encerrar. nenhuma outra ação, não sei se vocês vão, acho que não dá tempo. Eu fico aqui, a gente Isso. conversa Eu só ali, estou não tem meio problema. apertada aqui com o tempo. Temos 3 minutos aí. Vamos lá. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Eu me chamo William, hoje eu sou responsável pela educação corporativa do Cicobi Integração, Cuiabá, Mato Grosso. E achei fantástico o projeto de vocês dos multiplicadores, parabéns. Algumas dúvidas você já respondeu para ela, que eu iria estar tirando, mas só para entender de forma melhor assim, o processo. Eles são treinados, capacitados para saber utilizar a plataforma e, ao mesmo tempo, prestar um suporte para os demais. E, além disso, eles também colocam conteúdo na plataforma? É isso? Isso. Existe na plataforma o perfil do instrutor. Então, eu tenho perfil de administradora, a Camila tem perfil de administradora e eles têm perfil de instrutor. Então, aquela trilha, o presencial é para eles aprenderem sobre treinamento e desenvolvimento. Então, o que é a andragogia? A gente realmente traz isso para eles. Por que é importante a fala, como que tem que ser um treinamento, que modelo que você pode construir, tudo isso. Então, a parte mais teórica. E ali na parte online, ou junto com as analistas, e lá no começo, junto com a própria Enable, que a gente treinou o nosso time de multiplicadores diretamente com eles, para aprender a mexer na plataforma em si. Esse perfil de instrutor, o Giuseppe sempre traz na apresentação dele que a construção de treinamento acontece em 4 etapas. Você define o escopo, você desenvolve o material, você constrói ele ali, e o colocar na plataforma, que é a última etapa, é só a última etapa. Ele faz tudo fora. Então, a apresentação, o vídeo, a edição, e ele só sobe ali dentro e cria as interações. Aí passa pela curadoria do gestão de pessoas e a gente que disponibiliza daí. Perfeito, obrigado. Muito bom. Eu acho que encerramos, Natália. Falta aí 1 minutinho. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação de 1 minutinho? Não? Acho que é isso, então, gente. A gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Temos mais um conterrâneo lá, o Wellington, que também é palestrante. Bem-vindo. Obrigada por ter vindo. E obrigada por vocês terem vindo prestigiar a Cocamar. É realmente uma
uma grande corporação lá na nossa região. E quem quiser ainda continuar batendo papo com a Natália, estaremos por aqui. Muito obrigada. E não esqueçam de estar 1 hora lá no auditório grande, que vai ter a entrega do prêmio. Quem sabe a Cocamar aí da, Tomara, estamos da na sorte. torcida. Vamos torcer, né? Ok? Palmas para a Natália, então.